Na aula de inglês também? Uhum. Caramba. Bom dia para vocês, galera. Uma boa semana para todos. Estou aqui hoje para substituir a professora Adriana novamente. Como vocês sabem, ela está acompanhando o filho dela, né, que está no hospital. E vou dar sequência aqui no nosso conteúdo, né, de onde nós paramos lá na última aula. Eu vou colocar a apostilinha aqui para vocês acompanharem comigo. Então, deixa eu colocar aqui. Vejam lá se dá para vocês enxergarem. Nossa, pô, tá dando para ver, pessoal? Dá. Apareceu aí? Olha, pessoal, na página 45, tem aí nossas palavrinhas cruzadas que ficaram na última aula, né? Então, acompanhe aí, ó. O item A é estudada pela genética e se relaciona à passagem de características entre as gerações. Então, hereditariedade. No item B, considerado a unidade fundamental da hereditariedade. É o nosso gene, né? Tá aí, gene. No item C, nome dado aos cromossomos que não estão diretamente relacionados à determinação sexual. Então, são os cromossomos autossômicos. Tá aí os nossos cromossomos autossômicos. No item E, divisão celular, na qual as células geradas apresentam metade do... Então, nós temos aí a nossa meiose, né? Aqui, então, no item E, meiose. No item F, divisão celular, na qual as células apresentam o mesmo número de cromossomos que as células que lhe deram origem. Então, é a nossa mitose. Tá aí, mitose. No item G, sigla referente ao nome do composto químico que forma o nosso material genético. É o DNA, né? Tá aqui o item G, DNA. No item H, unidades básicas formadoras da estrutura do DNA. Então, tá lá no nosso item H. Os nucleotídeos. Então, tá aí os nucleotídeos. No item I, base nitrogenada exclusiva do DNA. Então, a timina. E no J, base nitrogenada exclusiva do RNA, a nossa uracila. Tá? No item J, uracila. Tranquilo aí, pessoal? Uhum. Podemos passar? Ir adiante? Ou temos amiguinhos copiando? Posso ir adiante? Deixa eu ver quem está na espera. Pode. Aqui. Só um Espera aí, instante. só um pouquinho. Tá, vou voltar. Deixa eu só ver se tem alguém na espera aqui no lobby. Felipe Augusto, Matheus Ferreira e um desconhecido... que vai continuar esperando. Prontinho, deixa eu voltar lá. Espera um pouquinho, vamos lá, abrindo, voltamos. Assim que eu puder avançar, vocês me avisam, tá? Pronto aí, galera? Pode. Então, vamos adiante. Aqui na página 46, então, genética e hereditariedade.
A questão aí da genética, né, que envolve aí os conceitos de hereditariedade, se baseiam, né, lá no nosso material genético, onde nós temos os nossos cromossomos, né? São esses cromossomos, então, que vão carregar consigo toda a informação genética, toda a informação de como que o organismo vai ser criado, né? Como é que vai ser a construção. E nesses cromossomos, onde nós temos lá o nosso DNA, nós temos eles se apresentando sempre aos pares. Esses cromossomos que se apresentam aos pares, então, são denominados aí cromossomos homólogos. Porque são homólogos, eles vão ter as semelhanças, né, nas suas características, como tamanho, a localização dos genes. E nesses cromossomos homólogos nós temos genes específicos, né, que vão condicionar uma característica. Esses genes específicos são chamados de genes alelos. Então aqui eu tenho a representação dos nossos cromossomos homólogos, né? Ele vem aqui aos pares, né? E os genes alelos que vão se localizar em uma determinada região específica, né? E são eles que vão condicionar uma determinada característica, né, dentro da construção lá do seu organismo. Esses cromossomos, mãe, então, desse par de cromossomos, um é proveniente lá do pai e outro proveniente lá da mãe. Então, quando eu pego o conjunto de todos esses genes, né, que formam todos os nossos cromossomos, eu vou ter o que nós chamamos de genoma, né, que seria o conjunto de todos os genes que vão estar, né, construindo aquele organismo. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Esses genes alelos, na genética, nós vamos representá-los por letras, né? Então, pode acontecer de ter um gene aqui, alelo, né, que vai ser representado por uma letra A, e o seu alelo também vai ter uma mesma característica, pode ser um A minúsculo. Então, são esses genes alelos que vão determinar uma característica, né? Então, se de repente a característica representada pela letra A for cor dos olhos, eu tenho possibilidades, então, de ter nesses genes alelos, né, um que é proveniente do pai e outro proveniente de diferentes combinações que vão aparecer lá do novo organismo. E, claro, essas características vão ser herdadas, né? Você vai ter, então, características que vão ser e serão características. Vou ter que olhar de novo o lobby aqui, porque tem mais amiguinhos querendo entrar. Espera só um instantinho. Deixa eu ver quem que é. Felipe, Yasmin. Prontinho. Já estão admitidos. Então, pessoal, são os nossos amiguinhos, né, cromossomos homólogos, que vão, então, conter, né, a codificação genética que vai determinar as características lá do organismo. Existe uma classificação que nós fazemos dentro da genética que se refere a genótipo e fenótipo. Então, a grosso modo, quando você tem características, né, hereditárias, herdadas lá do seu pai, e que são transmitidas, né, para os descendentes, então, o que nós chamamos de genótipo. Então, no genótipo, eu tenho um conjunto de genes, né, que vai formar o seu genoma e que vai determinar características, né, diversas, aí, como cor da pele, do cabelo, altura, o tipo, grupo sanguíneo, rosto, as orelhas, a sua constituição, né? A construção da sua constituição física vai ser determinada por esse genótipo. Agora, você tem essas características determinadas pelos genes, né? Pelo genótipo. Mas existem fatores ambientais que estão associados, né, a
formação do que nós chamamos de um fenótipo. Ou seja, nesse fenótipo, você observa características que são observáveis no organismo. As interações que você tem com o meio, né, partindo de um genótipo que você já tem, já está previamente determinado, mas mesmo as interações que você faz com o ambiente podem ocasionar o que nós chamamos, então, lá do nosso fenótipo. Então, sua altura, né? Sua altura, ela é determinada por um grupo de genes que vão, né, determinar essa característica. Entretanto, se você, durante a sua vida, lá na infância, não teve acesso a uma boa alimentação, teve problema de desnutrição, por exemplo, então você pode não alcançar essa altura que estaria determinada geneticamente para que você atingisse. Do meio, ocasionando uma característica que aí nós chamamos de fenótipo. A mesma coisa, uma moça que tem o cabelo claro, uma moça que tem o cabelo liso, ou uma moça que tem o cabelo cacheado, é possível fazer uma ação física no cabelo, ela pode tingir o cabelo, ela pode fazer uma escova progressiva. Isso vai ocasionar uma mudança perceptível. Mas o que nós estamos observando lá é simplesmente uma ação de fenótipo. Uma vez que cessa a ação externa, física, né? Para de alisar o cabelo, para de fazer a escova, deixa de pintar o cabelo, as características do genótipo, então, vão se manifestar e ela, então, vai apresentar aquela característica física como foi determinado lá nos seus genes. Uma outra coisa, né? Essas características de fenótipo, elas muitas vezes não são hereditárias. Então, não adianta a pessoa ter nascido com o cabelo escuro, nascer com a cor do cabelo, que é determinado lá pelo genótipo, né? O fenótipo, a modificação que foi feita em uma determinada característica, né, de fenótipo, não são herdáveis, não são hereditárias. Até aqui tudo bem, turma? Tudo. Oi, pessoal. Deixa eu ver, Tudo tem mais bem, alguém aqui? Luiz Felipe. Beleza. E ampliando. Então, vejam que essa herança genética, né, são as características de genótipo que são transmitidas, né, de pais para filhos, então são hereditárias. Apesar de pai e filho, né, e mãe não serem idênticos, né, mas guardam características de muita semelhança, porque o material genético que foi, né, herdado, ele traz uma codificação que vai, né, ser hereditária. O conjunto de genes que determinam as características, né, do genótipo do novo indivíduo, né, ele vai guardar semelhanças, vai guardar características, né? E isso vai fazer, então, com que pais, filhos, né, netos, primos tenham algumas semelhanças pelo material genético, né, de ambos os pais, né, terem a sua codificação sendo transmitida. Claro que você precisa levar em consideração a ação do ambiente, né? Então, a pessoa vai ter algumas modificações lá de fenótipo por causa, né, da interação que ela tem com o ambiente. Esse exemplo foi com relação lá à alimentação, né, do indivíduo, por exemplo. E como que isso acontece, né? Bom, como é que o material genético se combina e como que as características, né, que são hereditárias, né, são transmitidas? Tudo começa, então, com os estudos do Gregor Mendel, que vocês estão vendo aí na imagem, né? O Mendel, então, fez um trabalho, ele gostava muito lá de botânica, né?
E os trabalhos que ele fez para poder entender como é que características eram transmitidas para outras gerações, ele utilizou plantas, sementes, na verdade. Os trabalhos dele com as sementes de ervilha, né, praticamente abriu as portas para a genética, né? Na época dele não se sabia que existia lá DNA, não se imaginava que existiam genes, né? Ele só conseguia, então, fazer medições, observações com sementes. E observando algumas características dessas sementes, quando ele fazia esses cruzamentos, como que umas características realmente de geração para geração eram hereditárias. Tá? Então, está mostrando aqui as sementinhas, né, que ele cultivava. Nesse cultivo que ele fazia, então, ele partia, né, de uma geração de sementes que eram consideradas variedades puras. Né? São de sementes que ele selecionava, e essas sementes selecionadas puras para uma determinada característica. E ele queria observar se essas características, como que elas, né, eram transmitidas, como que elas poderiam se manifestar nas outras gerações após os cruzamentos entre as plantas, né? Essa geração de sementes que eram consideradas variedades puras, ele chamou de geração parental. Então vejam aqui, essa geração parental, que seria a primeira geração, ele fez o cruzamento dessa geração parental para obter uma primeira geração de filhos, né? Ou seja, chamou a primeira geração do cruzamento da geração parental de variedades puras de geração F1. E quando ele pegava essa geração F1 e fazia cruzamentos entre elas, né, ele obtinha uma segunda, que ele chamava de geração F2. Isso sucessivamente, né, várias vezes, até obter várias, né, gerações. O que ele percebeu logo de cara? Né? Quando ele usou aquela geração parental de planta pura, né, ele percebeu o seguinte, que ele tinha ervilhas de semente verde e de semente amarela. Essa era a geração parental dele, verde e amarela. E quando ele fazia o primeiro cruzamento, né, para gerar a primeira, né, geração F1, ele percebeu as sementes que nasciam, né, prevalecia a cor amarela para elas. E como prevalecia a cor amarela, então ele falou o seguinte, bom, essa cor amarela é dominante, né? Não apareceu uma outra característica que era a de semente verde. Então, ele já considerou que a semente amarela era uma característica dominante, prevalecia sobre a característica de cor verde, que não apareceu nessa primeira geração. Então, ele considerou essa cor verde recessiva. Até aqui tudo bem, turma? Então, mostra aqui, ó, o esqueminha que foi feito. Então, ele pegou lá, geração parental. Ervilha verde, semente de planta pura, né? E ervilha amarela. Quando ele fez o primeiro cruzamento dessa geração parental, a primeira, né? 100% das plantas têm a cor, né, amarela. Ervilhas de cor amarela. E depois, quando ele fez, né, um segundo cruzamento dessa geração F1, ele obteve a geração F2. E nessa geração de 4 sementes produzidas, 3 tinham a cor amarela e apenas uma a cor verde. Ou seja, 75% dos descendentes dessa segunda geração F2 guardavam essa característica dominante de cor amarela, enquanto que 25% dos indivíduos manifestavam a característica recessiva, que é a cor verde. Até aqui tudo bem, turma? Tudo.
Aí como é que foi feito para entender, né, esse cruzamento? Criou-se, então, uma espécie de norma, né, onde a característica dominante vai ter o seu gene representado por uma letra maiúscula. E a característica recessiva vai ter o seu gene representado por uma letra minúscula. Então, para que se fizesse, né, a análise de como houve o cruzamento lá dos genes na formação dos gametas, o que ele fez aqui? Então, determinou, né, o seguinte: vai convencionar a adotar uma letra maiúscula, esse V maiúsculo, para o alelo que determina a cor amarela. E você vai determinar uma letra V minúscula para a cor verde, que vai ser recessiva. Então, o que nós vamos ter aqui, né? Nós vamos ter nos nossos indivíduos as possibilidades desses genes, que vão ser alelos, né, se apresentarem lá nos nossos cromossomos de forma homozigótica, quando eu tenho os dois alelos iguais. Então, você pode representar os dois alelos iguais como Vzão, Vzão, ou Vzinho, Vzinho. E você pode ter também os genes alelos se apresentando de forma heterozigótica, ou híbridos, quando eu tenho os alelos diferentes entre si. Então, como é que a gente pode pensar isso aqui? Você vai pensar naquele cromossomo, tem um cromossomo aqui, o outro cromossomo autossômico aqui. Aí o que acontece? Você vai ter esses genes alelos, que determinam uma característica. Eu posso ter uma situação Vzão. Eu tenho, então, aí, né, esse indivíduo vai ter, então, o que nós chamamos de os alelos homozigóticos. Eu poderia ter também uma situação dos alelos se apresentarem na forma recessiva, Vzinho, Vzinho. Eu tenho, então, alelos homozigóticos, e no caso desses alelos homozigóticos, eu tenho a característica recessiva se manifestando. Aqui em cima, Vzão, Vzão, eu tenho esses alelos manifestando a característica dominante. E se eu tivesse uma situação onde um alelo é dominante, Vzão, e o outro recessivo, Vzinho, eu posso ter essa possibilidade de combinação desses alelos e vai prevalecer a característica dominante. E, nesse caso, os nossos alelos serão chamados de heterozigóticos ou híbridos. Até aqui tudo só. Tudo. Tranquilo? Lembre-se que esses genes, né, que estão aqui, alelos, quando tiver a meiose, vai ter uma separação. Então, vai sair um cromossomo do pai que vai se combinar com outro cromossomo da mãe. Quando esses genes se separarem, então, a situação vai ser a seguinte: eu vou ter um gene proveniente do pai, digamos que ele tem aqui, ó, esse alelo dominante, Vzão, e pode vir um gene da mãe com o mesmo alelo, que vai determinar essa característica, eles têm que estar aqui emparelhados, né? De repente, a da mãe pode ser Vzinho. E olha aí, os nossos alelos heterozigóticos. Nessa situação, vai prevalecer, então, a característica dominante, maiúscula, amarelo. Enquanto aqui, o recessivo, na combinação, a minha sementinha vai sair, então... Posso ir adiante aqui, turma? Pode. Então, vejam lá como que aconteceu o cruzamento, né? Nós tínhamos, então, a seguinte situação. Eu tenho a ervilha verde, homozigótica, é uma variedade pura, é a geração parental. Eu combinei com a ervilha amarela, que manifesta o caráter dominante, homozigótica também. Os dois alelos são iguais,
letra V maiúscula, é a característica amarelo dominante. Quando eu fiz o cruzamento da geração parental, todos, 100% dessa geração F1 apresentou, então, a cor amarela. E todas, né, heterozigóticas. Como que vai se ilustrar isso aqui, então, num esqueminha? Você faz um esqueminha de uma tabelinha, mais ou menos assim, para os gametas, né? Então, vamos analisar os gametas. Os gametas, então, eu vou colocar aqui o masculino e aqui feminino. Os gametas masculino, digamos que fossem de amarelo, dominante. Vzão, Vzão. Lembre-se, os cromossomos se separaram, né? E quando eles se separam, eles vão carregar um gene, né, daqueles que eles tinham alelos no cromossomo. Femininos, gametas vão sair carregando Vzinho, Vzinho. A combinação que vai ser feita, então, quando houver a fecundação, pode ocorrer, então, combinando Vzão com Vzinho. Vejam aqui, Vzão, Vzinho. Outra combinação que pode acontecer aqui, ó, Vzão também se unindo a um Vzinho. A outra combinação aqui embaixo, da mesma forma, Vzão com Vzinho. E aqui eu tenho Vzão também combinando com Vzinho. 100% da geração F1 leva consigo a característica dominante, amarela semente. E todos os indivíduos sendo na condição de heterozigótico. São diferentes entre si. Até aqui tudo bem, pessoal? Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos aqui adiante. O quadro que eu havia mostrado para vocês está aqui, então, né? Nós construímos esse quadro de Punnett, para facilitar, né? Como é que você tem a combinação dos gametas. Então, você sempre constrói esse quadrinho e coloca os gametas, né, provenientes lá, femininos, e os gametas masculinos. O cruzamento, então, dos gametas, né, vem um gene masculino, um gene feminino, se combinam para formar esse alelo que vai determinar uma certa característica, né? Então, no primeiro cruzamento que foi feito, vimos que a geração F1 saiu heterozigótica, né? E aí nós tínhamos 100% dos indivíduos, né, apresentando as características aí dominantes, de semente amarela. Aí o que se faz, né? Vou mostrar aqui para vocês. Se agora nós fizermos a combinação da geração F1, né, cruzamento dessa geração F1 de sementes que saíram heterozigóticas, né, de cor amarelo, um caráter dominante, fazemos o cruzamento entre elas. Então, repare o que vai acontecer agora. Quando eu separar os meus gametas, eu tenho gametas que podem ser de característica Vzão e gametas de característica Vzinho. A mesma coisa acontece na outra semente. Os gametas se separam e se apresentam, então, com Vzão ou característica Vzinho. E as combinações possíveis entre eles, eu vou ter aqui Vzão se combinando com Vzão, é uma possibilidade. Vzão se combinando com Vzinho, outra possibilidade. Vzinho se combinando com Vzão. Vzinho se combinando com Vzão. E Vzinho se combinando com Vzinho. Então, a geração F2 vai apresentar aqui. Agora, a geração F2 vai apresentar 75% da sua população com a característica dominante, amarelo, e 25% com a característica recessiva, verde. Então vejam os gametas, né? Os gametas que eram masculinos, da primeira geração F1. Vzão, Vzinho. Gametas femininos, Vzão e Vzinho. Quando se combinam aqui, eu tenho Vzão com Vzão,
Vzão, Vzão, característica dominante amarela. Vzão se combinando com Vzinho. Característica dominante, então, se sobrepõe, amarela. Vzinho se combinando com Vzão, vai ficar Vzão, Vzinho, cor amarela, dominância do V maiúsculo. E só 25%, né, 1/4 das sementes, eu vou ter combinação de gametas recessivos, né, para aquela característica. Vzinho, Vzinho, e essas ervilhas serão, então, verdes. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo sim, prof. Posso ir adiante? Pode. Olha aí uma aplicação, né, das leis de Mendel. Quem aí consegue dobrar a língua, como está mostrando essa menininha aqui? E quem não consegue dobrar a língua? Alguém não consegue dobrar? Tenta fazer isso aí, ó. Estão vendo aqui, ó? Todo mundo consegue? Ou alguém não consegue? Tenta aí, em casa, dobrar a língua. Quem que não consegue? Alguém não conseguiu? Não? Todos Eu conseguem? consegui. Uhum. Então, uma coisa interessante isso, né? Porque essa capacidade de dobrar a língua, ela até é uma característica hereditária também, né? Está relacionada a um conjunto de genes, né, que se manifestam permitindo ou não essa capacidade. A maior parte das pessoas consegue dobrar a língua, porque é uma característica dominante, né? Agora, as pessoas que não conseguem, está se manifestando, então, um gene recessivo. Como é que nós representamos isso, então? Essa capacidade de dobrar a língua, a manifestação dominante, é representada por um alelo de letra L maiúscula. E a incapacidade de dobrar a língua, que é a característica recessiva, é representada pelo alelo, né, L minúsculo. E aqui vem a pergunta, né? Considere um casal em que a mulher tem a capacidade de dobrar a língua e é heterozigótica. E o homem não é capaz de dobrar a língua, né? E pergunta aqui se esse casal poderá ter filhos com capacidade de dobrar a língua. E aí, como é que nós fazemos o cruzamento aqui? Vamos ver. Pode. Vamos montar o nosso quadrinho aqui. No Eu nosso acho que eles quadrinho. podem. Sim. Vamos ver. Olha só, gente. Montagem do nosso quadrinho, para a gente conseguir entender como é que vai haver a combinação desses alelos, né? O genótipo do casal. Qual que é o genótipo do casal? Bom, falou que a mulher, né, tem a capacidade de dobrar a língua, então ela tem um elão, um L maiúsculo, e ela é heterozigótica, então os seus alelos são diferentes, né? Ela deve ter, então, um alelo considerado dominante, elão, e tem o outro alelo, elinho, porque ela é heterozigótica. O homem não consegue dobrar a língua. Para isso, ele tem que ter os seus dois alelos recessivos, elinho com elinho. Vamos fazer o cruzamento dos gametas. O cruzamento dos gametas, então, eu tenho provenientes da mulher, né, da esposa, elão, elinho, heterozigótico, e do pai, né, que é o recessivo, elinho, elinho. Então, as combinações que podem acontecer entre os gametas masculinos e femininos vão originar o quê? Elão com elinho. Aqui, elão com elinho. Eu vou ter outra possibilidade de elinho com elinho recessivo. E, de novo, elinho com elinho. Então, reparem, né, que no final eu tenho 50% de chances dos filhos manifestarem a característica dominante, ou seja, dobram a língua, e 50% de chances de terem filhos que
não conseguem dobrar a língua. A manifestação do alelo recessivo. Metade de chances dos filhos apresentarem essa condição de não conseguirem dobrar a língua. Tá claro aí, pessoal? Tá sim, prof. Tanto que eu e minha irmã, a gente consegue dobrar, e o meu pai também conseguia, mas minha mãe não. Então, aí que tá. Você tem, então, 50% de chances, né? Que se o seu pai apresenta a manifestação recessiva e a sua mãe não, você tem 50% de chances aí de que um dos descendentes, né, não conseguir. Você também está carregando, né, esse conjunto recessivo com você, né? Veja que se o seu pai não consegue, você tem esse gene. Pode ser que os descendentes que você gerar lá no futuro apresentem a manifestação recessiva de não conseguir dobrar a língua. Tranquilo? Uhum. Vamos lá adiante. Tem esse exercício aqui do gado, né? Então vamos ver o exercício do nosso gado aqui. O gado da raça Aberdeen Angus é nativo da Escócia, atualmente é criado em vários países, sendo amplamente utilizado para a produção de carne. Nesses animais, a cor da pelagem pode ser vermelha ou preta, com a cor vermelha recessiva em relação à cor preta. Então, a cor preta é dominante e a cor vermelha recessiva. Dispondo de animais com cores diferentes, um produtor deseja aumentar sua produção e criar apenas animais com pelagem preta. Realize o cruzamento possível e explique quais seriam os animais selecionados para produzir apenas bezerros pretos. Então, o que acontece aqui, né? Quanto à pelagem, a característica dominante vai ser da cor preta, né? E a característica recessiva da cor vermelha. Para você poder fazer um cruzamento, né, você vai precisar, então, selecionar que tipo de gado você vai ter para que no cruzamento 100% dos animais sejam pretos. Então, o primeiro passo, né, é entender como é que é o nosso genótipo e o fenótipo, né, apresentado. Então, veja que você tem genótipos. Quando eu tenho a manifestação dominante, então vou colocar B maiúsculo, os alelos, então, Bzão, Bzão. E eu tenho o fenótipo cor preta. Poderia ter alelos também Bzão, Bzinho. Dominância continua sendo a cor preta, por causa do B maiúsculo. E o recessivo, Bzinho, Bzinho, vai ser o nosso amiguinho de fenótipo vermelho. Então, como é que nós poderíamos fazer um cruzamento, né, que garantisse que todos os descendentes da linhagem sejam pretos? Bom, você pode fazer um cruzamento de espécies puras, né? Um com o seu genótipo Bzão, Bzão, preto, e outro com o genótipo Bzinho, Bzinho, recessivo, vermelho. Então faça o cruzamento aqui, Bzão, Bzão, com Bzinho, Bzinho. Então, os gametas, nesse caso, masculinos ou femininos, então, a gente costuma, né, por convenção, colocar os masculinos aqui na horizontal e femininos na vertical. Os gametas Bzão, Bzão, do preto, homozigótico puro, e os gametas do recessivo puro, né, homozigóticos, Bzinho, Bzinho. Veja então que no cruzamento eu vou gerar 100% de indivíduos Bzão, Bzinho, onde o dominante Bzão determina a cor preta. Toda a geração produzida serão de bois pretos, né, heterozigóticos. Tranquilo, pessoal? Sim. Dúvida até aqui? Não. Maravilha. Aqui eu vou adiante. Esse aqui é o exercício 3. Deixa eu ver aqui se tem um outro. Ah, tem esse outro aqui também.
Aqui no exercício 3, então, ele mostra, né, essas flores conhecidas como maravilhas que produzem, né, flores de cores diferentes. Os descendentes F1 produzem flores diferentes das plantas da geração parental, né? Então, aqui ele diz o seguinte: quando eu faço o cruzamento da geração parental vermelha com branca, os indivíduos da geração F1 saem com cor, né, rosa. Então, ele fala o seguinte: caso uma planta que produza flor rósea fosse cruzada com outra planta que produza flor branca, o número de genótipos e fenótipos diferentes encontrados na descendência desse cruzamento seria, respectivamente, de quanto? Então, vamos pensar. Geração parental, geração pura. Pode ser uma planta vermelha, pode ser uma planta branca. Então, vamos colocar aqui a seguinte situação. Genótipos. Eu posso ter para vermelha, Vzão, Vzão. Está aqui o meu fenótipo vermelha. Eu posso ter Bzão, Bzão, para a cor branca. E, claro, se houver combinação de V com B, das gerações, da geração parental pura, eu vou ter Vzão, Bzão, que é a cor rosa. Então, vejam, se eu for cruzar uma flor rosa com uma flor branca, eu vou pegar os gametas que vêm da cor rosa, que determinam a cor rosa, Vzão, Bzão, e vou cruzar, né, usar os gametas da flor branca, que são, então, Bzão, Bzão. E nesses cruzamentos possíveis, o que vai acontecer aqui? Eu posso ter Vzão, Bzão, rosa, Vzão, Bzão, rosa, Bzão, Bzão, branca, Bzão, Bzão, branca. Então, eu tenho 50% de chances, né? Ou melhor dizendo, 50% dos indivíduos que vão produzir aí a flor branca e outros 50%, opa, escorregou aqui, os outros 50% dos indivíduos, né, vão produzir a cor branca. Então, 50% sairá com flores rosas, 50% sairá com flores, né, brancas. Portanto, eu tenho aqui, que situação, né? Eu tenho dois genótipos possíveis no cruzamento. Esses genótipos, então, vão ser Vzão, Bzão e Bzão, Bzão. E eu vou apresentar aí também dois fenótipos, ou seja, duas cores que aparecerão aí nos descendentes, cor rosa e cor branca. Portanto, alternativa D. Tranquilo aqui, turma? Muito bem. Deixa eu avançar aqui mais um pouquinho. Aqui, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês fazerem isso em casa. Genes com vários alelos. Isso acontece quando nós temos aí os nossos grupos sanguíneos, né? Os nossos grupos sanguíneos, eles têm os genes, né, que determinam esses grupos sanguíneos, não são somente dois alelos, né? Eu tenho mais alelos envolvidos para que se manifeste essa característica. Então, nós sabemos, né, que esse sistema de classificação de grupo sanguíneo, o sistema AOB, ele se refere, então, aos diferentes grupos, grupo A, grupo B, grupo AB ou grupo O. E esses grupos sanguíneos, então, eles são determinados por três tipos diferentes de alelos, né? Eles são chamados I maiúsculo, A maiúsculo, I maiúsculo, B maiúsculo e o I recessivo, I minúsculo. Não existe dominância entre o IA e o IB. Por isso, eles são determinados de codominantes, esses dois genes, alelos. E o alelo I minúsculo é o de característica recessiva. Então, como é que funciona, né? O fenótipo, né, e o genótipo, nesse caso.
O fenótipo do sangue tipo A, eu tenho lá as combinações dos alelos IA, IA, maiúsculo, né? Ou IA, Izinho, recessivo, minúsculo. Quando o fenótipo é de tipo B, o sangue, então eu tenho os alelos no genótipo IB, IB maiúsculo, ou IB, Izinho, recessivo. Quando eu tenho sangue AB, eu tenho a combinação dos alelos IA, IB maiúsculo. E quando eu tenho sangue tipo O, eu tenho a combinação dos dois recessivos, Izinho, Izinho. Então aqui vocês vão responder, né? Se um casal, a mulher tem sangue tipo B, e o genótipo IBzão, Izinho. E o homem tem sangue tipo A, um genótipo Izão, A maiúsculo, Izinho. Quais são os tipos sanguíneos que seus filhos poderão ter? O que vocês vão fazer aí, então? Vão construir aquele quadro, né? Vão combinar, né, os gametas provenientes aí desses alelos, os gametas provenientes dos alelos do pai, com os gametas provenientes dos alelos da mãe, e fazer a combinação e determinar, né, quais os tipos sanguíneos que os filhos poderão apresentar. Dúvida até aqui, pessoal? Não. Tranquilo até agora? Sim. Beleza, então, turma. Vou deixar essa liçãozinha para vocês fazerem em casa. Deixa eu ver se dá para pôr mais alguma coisa aqui. Eu tenho que explicar depois a segunda lei de Mendel. E na segunda lei já aparecem exercícios para fazer aqui. Mas, por enquanto, vamos ficar só com esses exercícios dos grupos sanguíneos. Na próxima aula eu retomo, corrijo e damos sequência aí no conteúdo. Beleza, galerinha? Beleza. Turma, um abração para todos, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Falou, tchau, tchau.